O Corinthians está finalizando a preparação para voltar aos gramados nesta quinta-feira contra o Remo. E ao que tudo indica, ainda temos muitas dúvidas em relação ao elenco que continuará sob o comando do Fernando Diniz nessa temporada de 2026. E agora vamos conferir tudo no programa Os Donos da Bola do Craque Neto, as últimas informações do mercado de transferência do Corinthians. Informação. Craque, uma série de informações no Corinthians. Hoje foi dia de treinamento aberto à imprensa no estádio, então a gente pôde acompanhar parte da atividade por ali. E é o seguinte, foi atualizada essa situação do Memphis, que eu trouxe há pouco, e também a situação do Wesley, atacante, tá? O Corinthians, nesse momento, tem 3 transferbans ativos. O Corinthians não avança em nenhuma contratação justamente porque está impedido de registrar os contratos de novos atletas. A terceira foi do quê, filho? A primeira... Os juros que da FIFA, as custas processuais e a reincidência, né? De terem sido vários... $225 mil, né? Exato. Somados, dá mais ou menos R$9 milhões os 3 transferbans. O Corinthians prioriza, nesse momento, pagar os salários e os direitos de imagem em atraso. Hoje é dia 20 de julho. É o dia em que se paga uma parte importante da remuneração, que é a imagem. Então o Corinthians quer resolver isso antes com os atletas para depois pagar o ban. Tá, qual a ideia? E nesse ponto eu concordo plenamente com a diretoria do Timão. Acredito que fazer os pagamentos dos jogadores, os que estão devendo, os valores que estão devendo aos atletas é o primeiro passo antes de renovar contrato de algum jogador ou se pensar em contratação de outro jogador. Pois o Corinthians tem jogadores muito importantes que com salário atrasados possam atingir no rendimento desses jogadores em campo. Então acredito que é uma decisão acertada da diretoria primeiro pensar em pagar os atrasos aí dos salários dos jogadores. Em relação ao André indo para a Juventus, que tem uma coisa, não sei se tem alguma coisa ligada em relação ao Arthur. Não, me falaram que são negócios totalmente independentes, né? Exatamente. O André, craque, a informação que eu tive ontem... Esse campo aí, filho, é na Química Arena? É em Itaquera. Eles foram treinar em Itaquera, né? Porque trocou o gramado. Deixa lá, pô! Na Neoquímica Arena. Trocou o gramado da Arena, eles foram testar. Sobre o André, vai chegar nessa semana a proposta da Juventus da Itália. E a expectativa do Corinthians no bastidor é que ela atenda a pedida do clube. 18 milhões de euros fixos, com mais 4 milhões de euros em bônus. Se chegar de fato... Pode vender por 15. Se chegar de fato e me falaram que vai chegar, ele deve sair, cara. E Breno Bidon? Breno Bidon ainda não tem nenhuma proposta oficial, só sondagens nesse momento. A pedida do Corinthians pelo Breno Bidon está acima do que o mercado se mostra disposto a pagar, assim como o Yuri Alberto. As informações que eu tenho é que o Fernando Diniz está treinando muito bem com o elenco e ele faz um time... E nessa questão do André, acredito que é um jogador que nesse mercado, nessa janela de transferência, pode ser uma boa solução para os crofts do Corinthians. É um jogador que está bastante valorizado pelo futebol europeu. Times como Benfica, Milan, Juventus estão de olho no atleta e como o próprio Luiz Fabiani deu a informação, a Juventus deve assinar com uma proposta aí que deve brilhar aí nos olhos do jogador e da diretoria do Timão, uma proposta aí que pode fazer o clube aliviar aí a folha de caixa aí de pagamentos de jogadores e aí sim pensar em contratação em reforços para a sequência da temporada. Não pensando no Memphis. Perfeitamente. O Caio César está sendo utilizado como titular. Exatamente isso. E outro nome que tem aparecido tem bastante. Que ser, né, Veloso? Sim, não dá pra contar. O cara não dá pra contar com o cara, pô. Esse ano, tá sem contrato. Tem outro nome aparecendo bastante nos treinos. O Garro, ele vai cumprir a suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Remo. Ele tá fora. Um dos testes Quinta-feira, 7h30 o jogo, tá? Exatamente. Rádio Craque Neto faz, eu faço. Sidney Fraioli. Rádio Bandeirantes também. Isso é um problema seu. Você faz, eu faço cuida da minha do seu, O quê? O quê? Quando eu falar uma coisa, você precisa falar outra. Não falei agora. Como é que eu falei de quê? Acho que foi o Souza que falou. Não, você falou sim. Vai, olha lá. Você esquece, hein? Depois vocês avisam ele, hein? E aí, vai. Matheus Pereira tem sido testado como titular em algumas das atividades, sendo um camisa 10 jogando um pouco mais avançado, ou ele ou o Labiad começam o jogo. Qual a ideia do Corinthians, meu querido Godoy, em relação a tudo que está acontecendo? Mais ou menos no tempo, 24 pontos. São 19 jogos do primeiro turno, né? Ganhando vai para 27. Última rodada. Última rodada, tem que ganhar do Remo e aí ter tranquilidade, pensando também na Copa do Brasil, que joga no domingo contra o Internacional.
E agora eu quero saber de você, torcedor corintiano, o que você achou do mercado da bola de hoje do Corinthians, das últimas informações do Timão? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Se você tentaria a contratação de algum jogador que está na mira do Timão, venderia outro atleta aí que está sendo visado por outros clubes, tudo aí deixe nos comentários as suas análises. Valeu pessoal e te espero aqui nos próximos vídeos.